Mota caça Eduardo Bolsonaro e Ramagem em decisão da mesa diretora. Hugo Mota não pagou pavê. Hugo Mota não quis encarar o ministro Alexandre de Moraes. E ontem, por ato da mesa diretora, cassou o mandato de Alexandre Ramagem e de Eduardo Bolsonaro. E vou te explicar. Alexandre Ramagem teve o seu mandato cassado porque teve uma decisão condenatória transitada em julgado, em que ele foi condenado por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa armada. Desta feita, ele pegou 16 anos de cadeia. Com isso, ele fugiu para os Estados Unidos. Como ele é deputado federal, a mesa diretora tinha que homologar a cassação dele em decorrência da decisão condenatória, que suspende automaticamente os direitos políticos do deputado. A priori, Hugo Mota, tentando encarar o Supremo Tribunal Federal e passar pano para bandido, enviou isso para o Conselho de Ética, que enviou para a Comissão de Constituição e Justiça, e a posteriori ia enviar para o plenário decidir se ia cassar ou se não ia cassar, como no caso da Zambelli. Mas o presidente da Câmara de Deputados Federais foi avisado por Alexandre de Moraes que não era esse o procedimento, que o procedimento era tão somente de homologar a cassação e que isso tinha que ser feito pela mesa diretora. Desta feita, mesmo não querendo, Hugo Mota fez da forma que tinha que ser feito, segundo as orientações, quiçá ordens e determinações de Alexandre de Moraes. E cassou o mandato por decisão condenatória transitada em julgada contra Alexandre Ramagem. Cassado e inelegível por 8 anos, Andréia? Não. Inelegível durante o período que está condenado, pagando a sua pena, 16 anos, e você conta mais 8 anos de inelegibilidade para Alexandre Ramagem. O caso do Eduardo Bolsonaro já é diferente. A mesa diretora também cassou o mandato dele, mas não por decisão condenatória, porque ele ainda não foi condenado por nenhum crime, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ele foi cassado por faltas. Segundo a Constituição Federal, que tem a norma repetida no regimento interno da Câmara de Deputados Federais, aquele deputado e senador que tiver 1/3 de faltas no ano legislativo, obrigatoriamente, ele tem que ser cassado, ele perde o mandato. E o que a mesa diretora fez ontem foi exatamente homologar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro por faltas, que não gera a inelegibilidade. Então, quer dizer, Andréia, que se as eleições fossem hoje, mesmo Eduardo Bolsonaro estando cassado, ele poderia participar do pleito eleitoral? É isso? É isso. Ele poderia, porque ele não está inelegível, como está a Carla Zambelli, como está Alexandre Ramagem. Tá bom, meu lindo e minha linda? É essa a situação. A fazendeira da esquerda chegou. Ô, Jesus! Ô, Jesus, acende a luz, que hoje sextou, e é hoje que eu tomo o meu kisuke, e eu quero vale para comprar o meu frango do domingo. Ei, Brasil varonil, toca a gadaiada. O que ocorre? É essa a situação. Então, ele não está inelegível. Mas é importante dizer que Eduardo Bolsonaro, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República pelo crime de coação no curso do processo. Toda aquela situação junto ao governo estrangeiro, de tentar coagir, intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal, se não tivesse anistia, aí veio o tarifaço, se não tivesse anistia, veio a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, se não tivesse anistia, veio a suspensão dos vistos e tal, e toda aquela situação em que ele mesmo produziu muitas provas contra ele mesmo.
e ele será condenado. O Procurador-Geral da República fez a denúncia, o Supremo Tribunal Federal já recebeu a denúncia e hoje tem esse processo contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E acredito que ele será julgado assim que acabar o recesso judicial, do judiciário, janeiro, aí volta em fevereiro, vai ter o carnaval, aí depois volta em definitivo, não é isso? Então, acredito que para o início de março vai entrar na pauta o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro será julgado, e não sou mãe de Ná, mas já vou te falar o veredito. Ele será condenado, porque ele mesmo produziu as provas contra ele mesmo, com vídeos, documentos, ameaças, em vídeos, toda aquela situação que ele mesmo fez. E não tem como ele escapar, porque as provas são materiais, produzidas inclusive por ele mesmo. Ele será condenado. Com essa condenação, aí ele estará inelegível, tá? Aí acredito que vai ser expedido uma ordem de prisão contra ele, notadamente pelo caráter de fugitivo que ele terá, e ele será preso. E estará, a partir de então, inelegível, e não poderá participar do pleito eleitoral. Até porque, para ele participar do pleito eleitoral, ele tem que ter domicílio eleitoral no Brasil. Entende? E o ano que vem já vai fazer ano que ele vai estar nos Estados Unidos. Já cassado, sem imunidade parlamentar, leia-se, está lascado Eduardo Bolsonaro. Ele vai ter que arrumar algum lugar para ele fugir. Porque Donald Tranqueira, com certeza, quando tiver a condenação dele e for expedida a ordem de prisão dele, eles vão prender ele lá nos Estados Unidos para extraditá-lo. Ele vai ter que arrumar outro lugar para ele fugir. É essa a situação. A situação de Eduardo Bolsonaro é desesperadora. É desesperadora, porque o plano dele não deu certo. Ele achou que ia para os Estados Unidos, que o plano dele de intimidar o ministro Alexandre de Moraes ia dar certo, não deu. A cada investida de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes dava uma pancada. Veio a suspensão dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do PGR. O que Alexandre de Moraes fez? Tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Veio a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez? Prisão domiciliar para Bolsonaro. Alexandre de Moraes não recuou nenhum momento. Nenhum momento. Então, meu querido, ele achou que ia dar certo tudo isso, abalar o governo Lula com tarifaço, que foi um ato de traição ao Brasil. Ele achou que Alexandre de Moraes e o Supremo ia recuar e nada disso aconteceu. E ele esperava que isso acontecesse para que ele pudesse voltar para o Brasil como um herói e ser o candidato à presidência da República, da direita vagabunda, do centro que não vale uma pitada do sal e da extrema direita e de Bolsonaro. Só que agora nem voltar para o Brasil ele pode, porque se ele voltar ele vai para a cadeia. E o plano dele deu errado. As contas estão bloqueadas, está tudo bloqueado, inclusive da esposa dele. E a Polícia Federal, você pode ter certeza que está investigando quem está bancando, porque quem está bancando está dando todo suporte para um bandido. E vai responder também. Então, está lascado. Aí o Eduardo Bolsonaro, ele tenta dar o ar de que está tudo bem. Aí ele fez um vídeo falando da cassação dele, que está tudo bem, que eu fui cassado. Mas eu não fui cassado porque tinha dinheiro na minha cueca. Eu não fui cassado por isso. Tá tudo bem. E a nossa vitória vai chegar. Vai chegar que dia, Dudu? 48 horas, 72 horas? Quantas horas você vai querer? Vamos ver o vídeo dele aqui para quê, né? Para a gente rir. A gente ri da farsa. E sabe o que é o pior de tudo? O gado, os imbecis que ainda acreditam em Eduardo Bolsonaro. Só pancada, só levou pancada. E daqui a pouco vai ter que sair foragido dos Estados Unidos. Vamos ver o videozinho dele? Vamos rir junto? Olha o desespero nos olhos dele. Presta atenção, presta atenção. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção. Detalhe, viu? Ele colocou uma musiquinha emocional no fundo. Para te emocionar. Eu tô tão emocionada.
por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram meu mandato por eu fazer exatamente isso. Nós ainda venceremos, ele fala. Você viu? Ele disse que merece uma medalha. Você viu? Ele falou? Ele falou. Eu mereço uma medalha. Quem é que vai dar a medalha para ele? Alguém vai dar uma medalha para ele? Uma medalha não, mas uma coleira, quem sabe, né? Uma pulseira, eu acho que ele vai receber. Medalha ele não vai receber, não. E dizer que valeu a pena? Valeu a pena o quê? O que valeu a pena, gente? Ele perdeu o mandato dele, ele ser indiciado, vai ser processado, vai ser condenado, inelegível, valeu a pena o quê? Donald Tranqueira usou os bolsonaristas no Brasil, usou Eduardo Bolsonaro para tentar ter influência junto ao governo Lula. Donald Tranqueira acreditava que Lula ia recuar e Alexandre de Moraes ia recuar, como Eduardo Bolsonaro acreditou. Só que Lula não recuou, disse: soberania a gente não se negocia. E Alexandre de Moraes tampouco recuou. Aí o que Donald Trump fez? Voltou atrás. E o que valeu a pena para Eduardo Bolsonaro? Nada, porque nem imunidade parlamentar ele tem mais. Nem o salário dele de 47 mil reais ele tem mais. Ele não tem nada. E o papito dele, daqui a pouco não vai ter nem dinheiro para mandar mais para ele. Porque só de indenização por danos morais coletivos vai ter que pagar 30 milhões pela condenação da tentativa de golpe. Valeu a pena o quê? Para mim, o que valeu de tudo isso foi a verdade. Porque muita gente bolsonarista deixou de ser bolsonarista graças à presepada de Eduardo Bolsonaro de atacar a nossa soberania, de atacar a nossa economia com essa questão de tarifaço alimentando toda essa situação. Muita gente abandonou o barco a partir desses ataques à nossa soberania perpetrado por Eduardo Bolsonaro. Então, se valeu a pena alguma coisa, foi essa máscara caindo e mostrando que Eduardo Bolsonaro é um grande traidor da pátria. E de parte da direita que falou, não dá mais. Inclusive do empresariado, onde quem teve que ir atrás para tentar resolver os problemas foi Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive abrindo novos mercados, inclusive derrubando grande parte do tarifaço, foi Lula. Então, se serviu para alguma coisa e se valeu a pena, foi só para dar os holofotes e o ambiente necessário para Lula mostrar que realmente é um grande estadista. E que o Supremo não vai recuar diante de ninguém, nem mesmo diante da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E hoje, Alexandre de Moraes, você sabe, é reconhecido internacionalmente. Ele está entre as 25 pessoas mais influentes do mundo, graças a toda essa situação que deu um ambiente propício para Alexandre de Moraes mostrar, aqui não, aqui vocês não mandam, nós somos soberanos, estamos na nossa jurisdição, e aqui quem manda é o Brasil, é o brasileiro. Consequentemente, as autoridades brasileiras. Serviu para isso. Valeu a pena, André? Valeu a pena para isso. Para desmascarar mais um pouco a extrema-direita e envergonhar a mentira com a verdade. Serviu para isso. Parabéns. Dudu Bananinha, parabéns. Viu? E você não vai ganhar uma medalha. Eu mereço uma medalha. Que ridículo. Ninguém vai te dar uma medalha. Mas que vão te dar 2 pulseiras, vão te dar. E daqui a pouco você vai ter que sair daí escondido dos Estados Unidos. Então, foi caçado esses 2 aqui, o Hugo Mota recuou, Dudu Bananinha lascado, caçado, e daqui a pouco inelegível. Bota! E tem também a Zambetta. A Justiça da Itália adia pela 3ª vez a decisão sobre extradição de Zambelli. Por que eles estão adiando, Andréia? Por causa da defesa.
Eles escutam muito a defesa, entendeu? Só que agora já foi 3 vezes. Toda hora a defesa fala, ai, não deu tempo. Não deu tempo de eu ver isso aqui, não deu tempo de eu anexar isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí o juiz, tá bom, vou te dar mais uns dias. E agora marcou agora pro dia 20. Hoje é que dia? Amanhã. Mas amanhã é sábado, eles vão trabalhar sábado? Dia 20 de dezembro ou dia 20 de janeiro, Central? Olha aí para mim. Marcou para o dia 20. Então, adiaram novamente a decisão sobre a extradição de Carla Zambelli. E eu vou repetir a minha cognição de tudo isso. Carla Zambelli será extraditada. Pelos acordos e convenções internacionais que existem entre Brasil e Itália, ela será extraditada. Tá bom? Interessante, deixa eu te falar. A Carla Zambelli, ela renunciou, né? Na verdade, ela renunciou àquilo que ela não tinha. Não tinha como ela renunciar ao mandato que ela já não tinha mais. 20 de janeiro, marcou para 20 de janeiro uma nova data de audiência de julgamento para decidir sobre extradição. Enquanto isso, ela está presa lá. Ela pegou e disse que renunciou. Renunciou, só que não tinha como ela renunciar, porque ela já estava cassada. Mas ela disse que renunciou e o Hugo Mota, o Marmota, disse que ainda aceitou. E com isso ela perdeu o mandato. Eu até falei que acredito que o Supremo tinha que intimar o Hugo Mota, porque ele usou a motivação errada para o ato certo. Cassou a Carla Zambelli, ok, mas a motivação não é a renúncia, e sim a decisão condenatória. Mas, enfim, o Supremo tinha que intimar o Hugo Mota para corrigir esse ato. Mas, enfim, vamos aguardar. Aí, o que ela fez? Ela pegou esse documento de renúncia que não vale nada. Não vale nada. Porque a renúncia dela não existe. É um ato impossível. Ninguém renuncia àquilo que não tem. Porque ela já estava cassada por uma decisão transitada em julgado. Aí o que aconteceu? Ela pegou esse documento e foi anexar no processo, lá na Itália, para tentar ver se os italianos entendiam isso como positivo e que ela pudesse continuar lá na Itália. Já que eu renunciei o meu mandato, eu não sou deputada federal, eu não preciso nem voltar para o Brasil. Aí ela pegou e tentou anexar esse documento de renúncia lá no processo. E o que aconteceu? Você conta? Ou eu conto? Ó, eu te conto, ó. Eles não aceitaram o documento. Falaram não. Esse documento aí não tem nada a ver com esse processo. Se você renunciou, se você não renunciou, nós não queremos saber disso. Nós temos que saber o seguinte: se o crime que você cometeu lá é crime aqui. Se for e se você teve o devido processo legal, é isso que importa. Se você renunciou, se você não renunciou, isso é um problema seu. E eles não aceitaram anexar o documento da tal da renúncia no processo. É aquilo que eu te falei, é um documento sem validade. Até porque, assim como existe a defesa de Carla Zambelli, assim como existe o Ministério Público da Itália nesse processo, onde o Ministério Público da Itália pede a extradição dela, existe também a parte diplomática do Brasil, que requer também a extradição dela. E eles com certeza falaram e comunicaram para o tribunal. Essa renúncia não existe, porque ela já não tinha mais o mandato para renunciar. Entende, meu querido? Então, é tentando passar o mel no bigode dos juízes da Itália, só que não vai dar certo. Ela será extraditada. Não tem jeito. Tá, meu lindo, minha linda? É uma questão de tempo, só isso. E lá ela está tendo o devido processo legal, como teve aqui no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. PF pede para ouvir Bolsonaro sobre bens achados em cofre no Alvorada. Segundo a Polícia Federal, os cofres foram localizados e abertos em junho deste ano, durante diligência realizada pela corporação. Diante da presença de itens vinculados ao ex-presidente, a Polícia Federal considerou necessária a oitiva de Bolsonaro para esclarecer a propriedade e a origem dos bens. A corporação não informou quais eram os outros itens localizados nos cofres. Eita, eita, eita.
A Polícia Federal encontrou cofre lá no Palácio da Alvorada, da gestão ainda de Bolsonaro. A Polícia Federal não falou o que encontrou nesses cofres, mas pediu para o Supremo Tribunal Federal autorização para interrogar Bolsonaro, fazer uma oitiva e perguntar a Bolsonaro, isso aqui que a gente encontrou lá no seu cofre, o que é isso aqui? Isso aqui veio de onde? Eu não sei se é joias, eu não sei se é dinheiro, não sei. E vai ter que explicar. E se for dinheiro, é muito dinheiro. Para a Polícia Federal fazer uma oitiva, para ele ter que explicar de onde veio esse dinheiro, tem que ser muito dinheiro. Se for joias, aí é mais provável. Por que é mais provável? Por causa do contexto do roubo das joias, que Bolsonaro ali ganhou enquanto no cargo de presidente da República dos países dos Emirados Árabes. Então, ele vai ter que explicar. É arma, Andréia? Se for arma, ele também vai ter que explicar a origem da arma. Tem o CR da arma, né, que é o certificado de registro da arma. Qual a origem da arma? Enfim, eu estou falando aqui, mas eu não sei o que é, porque a Polícia Federal não soltou o que é. Nós só estamos sabendo, a informação que é oficial, é que a Polícia Federal pediu para interrogar Bolsonaro sobre os itens que foram encontrados no cofre ali deles no Palácio da Alvorada durante a sua gestão na presidência da República. Não sei, vamos aguardar. Falar nisso, você sabe que ainda existe esse inquérito policial, que na verdade não é mais inquérito. Já foi indiciado, o Bolsonaro já foi indiciado por vários crimes em relação a joias. Isso está com Paulo Gonet. Paulo Gonet tem que decidir e tem que se manifestar sobre isso, viu? Se vai arquivar o caso dos roubos das joias, se vai pedir mais diligência eu acho que não vai pedir mais não. Foi feita muitas diligências. Ou se ele vai denunciar Bolsonaro por vários outros crimes em relação ao roubo das joias. Isso está com Paulo Gonet. E Paulo Gonet, essa semana, foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos. Então, é ele que vai decidir mesmo. Tem a situação que ainda está na fase de inquérito policial, de investigação, dos crimes cometidos, possíveis crimes cometidos por Bolsonaro durante a pandemia, dentre os quais está o crime de corrupção, no superfaturamento da vacina da Covaxin, ainda existe isso. Essa situação está no gabinete, e é um inquérito policial da Polícia Federal, está no gabinete Flávio Dino. Tá? A questão das joias está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então tem essa situação. E ainda tem a questão da Agência Brasileira de Inteligência, que também está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. De escutas ilícitas, de espionagens clandestinas, usando a Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Então existem esses 3 inquéritos policiais ainda. E outra coisa, em relação a Silas Malafaia, a Polícia Federal está para concluir o inquérito policial que está investigando Silas Malafaia. E eu tive notícias que a Polícia Federal vai indiciar Silas Malafaia por vários crimes. Vamos aguardar e ver se isso realmente se confirma. São informações dos bastidores, que a Polícia Federal está quase concluindo o inquérito policial que investiga Silas Malafaia por vários crimes. Vamos aguardar. Porque Silas Malafaia agora está brigando com a família Bolsonaro. Porque ele acha que indicar Flávio Bolsonaro à presidência, como candidato à presidência para o ano que vem, foi um erro fatal de Bolsonaro. Fatal. Que, na verdade, vai ajudar a eleger Lula. Ô, Jesus, eu me reservo o direito de ficar calado nesse exato momento. Só que eu não vou mentir, não. O que eu acho? Eu acho é pouco. Ê, Brasil varonil! Eu vou te falar. É muita coisa pra gente. E até agora não tivemos mais notícias. Atualizações, consecuções. Vamos ver aqui uma galera feliz, regozijante,
Vamos ver uma galera que tá regozijante. Nessa sexta-feira, Hugo Mota abaixou a crista e fez o que tinha que ser feito. E eu estou regozijante. E você, como é que você tá? Não, o que foi? Não, levanta a poeira, sacode. Como é que é, gente? Como é que é? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E hoje é sexta-feira. Calma, meu lindo e minha linda. Tá tudo muito numa boa, tá tudo caminhando bem. Dosimetria, André, dosimetria já nasceu morta, gente. Já nasceu morta e enterrada. Tem inconstitucionalidade de tudo quanto é jeito. Aí tem gente falando assim, não, André, mas eu vi aí, principalmente o senador Alessandro Vieira, dizer que teve um acordo, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. Não foi acordo. O Supremo Tribunal Federal meio que deu um pitaco no início de uma das versões do PL da dosimetria. E era a versão que só ia beneficiar quem cometeu o crime em ato de multidão. Só a galera do 8 de janeiro que invadiu a Praça dos Três Poderes. Não é esse projeto que foi aprovado que beneficia Bolsonaro, não. Por isso que eu digo e repito-lhe, se o veto de Lula cair, o Supremo Tribunal Federal derruba a dosimetria. Do jeito que tá, não vai ficar. Entendeu? Lula declarou ontem que vai vetar. Congresso Nacional, você sabe, pode derrubar o veto. Se derrubar o veto, vai ter a judicialização. E tem vício de conteúdo, de matéria, de mérito, e tem vício formal do processo legislativo, que também foi desrespeitado. Já expliquei isso para vocês, não vou explicar de novo para não ficar enfadonho. Porque se ficar enfadonho, nem eu aguento, entendeu? Então não vai ficar, gente. Isso é conversa para boi dormir, entende? Agora, Lula conseguiu aprovar tudo que ele precisava aprovar. Tudo que ele precisava aprovar, Lula aprovou. Para fazer o que tem que fazer. Não vai ter para ninguém o ano que vem. Não vai ter para ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. E Flávio Bolsonaro vai passar vergonha. Se é que ele vai manter a candidatura dele. Porque se ele manter a candidatura dele, ele vai perder para Lula. Perdendo para Lula, ele perde imunidade parlamentar, porque ele não vai ter cargo nenhum. E para ele perder a imunidade parlamentar, meu querido, minha querida, logo ele vai para a cadeia. Pega o código, meu lindo e minha linda. Vamos ver um povo regozijante. Vamos ver um povo regozijante que estão muito felizes com tudo. Gente, eu estou muito feliz aqui. Você sabe que essa cassação do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem foi uma luta muito grande nossa. Eu estou acabando meu mandato como líder do PT e saio com a sensação de dever cumprido. Porque desde o começo do ano a gente estava batalhando contra esse Eduardo Bolsonaro, acusando ele de traição nacional. Tudo que ele fez fora do país, fomos nós, eu e o deputado Rogério Corrêa, foi a gente que pediu a apreensão do passaporte dele. Aí ele fugiu para os Estados Unidos. Sabe quantos pedidos de cassação a gente já fez? 3 pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro. Eu não perdi as contas de quantos discursos a gente fez aqui, falando que era uma desmoralização para a Câmara, ter uma bancada de deputados foragidos. E hoje eu digo, a mesa da Câmara, o presidente Hugo Mota acertou. Nós estamos encerrando o ano caçando toda essa bancada de deputados foragidos. O Eduardo Bolsonaro, porque já tinha um número de faltas. Não fazia sentido ficar esperando até março. O Ramagem, o caminho era esse. Porque da mesma forma da Carla Zambelli, tinha uma determinação do Supremo para que a mesa afastasse. Então, uma vitória muito grande, viu, pessoal? E eu quero agradecer a você que foi para as ruas, tá, pessoal? Nós viramos o jogo com mobilização social, fazendo disputa política. E vamos entrar em 2026 para enterrar de vez essa extrema-direita e reeleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Vitória! Vitória da democracia no dia de hoje. Chupa a cana que a bicha é docinha. Mas eu vou lhe dizer, é dura que nem o cacete.
Ô, Jesus! E o ano que vem não tem pra ninguém. É Lula tetra. Bota, bota, bota. Opa, opa. E toca, toca, toca. Quem não gostar é inveja. E outra coisa, ano que vem é fim da escala 6x1. Não, 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 não. Não fique nervoso, não fique nervosa. Ano que vem é fim da escala 6x1 e pronto, acabou. E é Lula. Lula na cabeça. Pronto, acabou. Está pronto e a economia está pronta para o fim da escala 6x1. Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Porque se nos anos 80 a gente já queria reduzir a jornada de trabalho e já faz então 45 anos, a gente tem que medir os avanços tecnológicos desses 45 anos para saber que quando eu era presidente do sindicato Tom Bernardo, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores e produzia 1.200 carros por ano. Hoje ela tem só 12 e produz o dobro. Então, por que não reduz a jornada de trabalho? O trabalhador ficar mais tempo em casa, cuidar melhor da família, estudar um pouco mais. O país está pronto. O país está pronto para Lula tetra. Tudo foi aprovado, que precisava ser aprovado. Agora é continuar na resistência, na vigilância, e vai dar certo. É vitória em cima de vitória. Eu sei que às vezes é difícil, não vou mentir, mas o difícil dá um saborzinho mais gostoso, mais delícia para a vitória. André, deixa de patifaria. Não tô falando sério, não tô brincando, tô falando sério, entendeu? E viva a democracia, Lula tetra e tamo junto. Você me ajudou? Senta o dedo no like. Senta o dedo no like, meu querido, e bota grande.